Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Poder Público pode veicular anúncios em rádios comunitárias. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Ex-prefeito e ex-secretário de Turismo de Torixoréu e empresa são penalizados pelo TCE por causarem prejuízos ao erário. Contas anuais de governo da Prefeitura de Castanheira recebem parecer prévio favorável à aprovação. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Poder Público pode veicular anúncios de utilidade pública nas rádios comunitárias de Mato Grosso. Essa é a decisão do Tribunal de Contas que mudou o entendimento ao julgar um reexame de tese na última sessão plenária. Veja os detalhes na reportagem a seguir. O reexame de tese pré-julgada foi apresentado pelo conselheiro-presidente Antônio Joaquim e teve por objetivo definir a possibilidade legal ou não de rádios comunitárias receberem verbas públicas de prefeituras e câmaras municipais, a título de convênio ou doações, com o fim de divulgar atos de interesse público. O processo foi analisado pelo conselheiro Walter Albano, que embasou a decisão tomada no voto na Lei nº 4.320, de 64, que legitima a concessão de subvenções sociais por parte dos entes públicos às rádios comunitárias, que atendam às exigências da legislação. Desde que instituídas nos termos da lei, tem por finalidade a difusão cultural, a integração comunitária, a prestação de serviços de utilidade pública, a capacitação profissional da população e a garantia ao direito de liberdade de expressão. Com o novo entendimento, o Tribunal de Contas passa a considerar como legal o pagamento pela veiculação de anúncios de utilidade pública nas emissoras comunitárias de radiodifusão instaladas em Mato Grosso. Representantes do segmento acompanharam o julgamento do reexame de tese e comentaram a decisão tomada pelo Pleno. Essa decisão de hoje ela é histórica, né? Representa um avanço importante, um reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito há anos aqui, contribuindo com a sociedade, contribuindo com a democracia, contribuindo com a cidadania, mas enfrentando muitas dificuldades. O Tribunal de Contas soube, da importância que tem as rádios comunitárias para a comunicação em todos os sentidos, e atendendo aí o apelo do movimento das rádios comunitárias, e hoje o tribunal toma essa decisão que veio em boa hora. André Oliveira é responsável, segundo ele, pela primeira rádio legalizada em Mato Grosso. O radialista destaca o trabalho social em favor das comunidades. Hoje nós temos em Cuiabá e Várzea Grande, nós temos 8 rádios, 4 em Cuiabá e 4 em Várzea Grande, que já têm a homologação e a concessão e são legais, E essas rádios, aonde elas chegaram, no bairro que elas chegaram, na comunidade que elas chegaram, elas já contribuíram de uma forma extremamente positiva e eficaz ali, contribuindo para o crescimento da sociedade. A nova resolução aprovada pelo TCE estabelece critérios para que rádios comunitárias possam receber subsídios de entes públicos. Para terem esse direito, as emissoras devem se adaptar às regras legais, atendendo a condições estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevendo o orçamento público ou em verbas adicionais. O voto do conselheiro relator foi no sentido de conhecer o reexame de tese, com a aprovação de ementa que estabelece os seguintes critérios. É lícito ao ente público municipal conceder apoio cultural desde que legalmente instituídas na forma da Lei 9.612 de 98. A subvenção social deverá atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O apoio cultural deverá ser formalizado por meio de convênio. Caso exista na localidade mais de uma rádio comunitária, o poder público deverá fazer o credenciamento de todas que satisfaçam as condições fixadas em lei. A rádio comunitária não pode ser considerada como órgão de imprensa oficial, a dar validade aos atos da administração.
Deverá a entidade recebedora prestar contas dos recursos recebidos ao órgão concedente. Em resumo, eu entendo que a administração pública pode repassar recursos na forma de auxílio cultural para a manutenção de rádio comunitária que divulga matérias de utilidade pública para a comunidade de sua abrangência, desde que atendidas as condições estabelecidas na ementa que apresento agora para aprovação. Diante do exposto, acolho em parte parecer ministerial, e é uma parte pequena, conceitual, e voto pelo conhecimento do reexame da consulta, da resolução de consulta 36/2009, com a aprovação da seguinte ementa. Quase R$19 mil. Esse foi o valor em restituição solidária aplicado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso ao ex-prefeito e ex-secretário de Turismo de Torixoréu e uma empresa. O motivo? Você confere na reportagem a seguir. O prejuízo ao erário foi identificado no julgamento de uma representação de natureza interna. O Tribunal de Contas detectou que a Prefeitura de Torixoréu pagou cerca de R$ 18.800 à empresa GD Barbosa e Companhia Limitada pela execução de uma obra que não foi entregue. Essa obra estava prevista no contrato número 26 de 2016 e tinha como objeto a confecção e montagem de 272 metros quadrados de laje de piso para a cobertura de galeria pluvial no setor Progresso, no município. O TCE ainda constatou, em visita em loco, poluição ambiental, em razão do esgoto que é canalizado pelos moradores até a galeria pluvial estar desaguando no rio Araguaia. Então, o conselheiro Antônio Joaquim, em voto vista, determinou ao ex-prefeito Odoni Mesquita Coelho, ao ex-secretário de Turismo Tiago Timo Oliveira e à referida empresa que devolvam solidariamente com recursos próprios os valores pagos pela obra não executada, além do pagamento de multa. Concluo no sentido de condenar o ex-secretário ou ex-prefeito, a empresa, a restituir solidariamente com recursos próprios o montante pago indevidamente aos cofres municipais, aplicando para cada a multa individual de 10% sobre o valor do dano em termos do artigo 287 do regimento desse tribunal. Uma cópia dos autos também foi encaminhada ao Ministério Público Estadual para a adoção das providências que a entidade julgar cabíveis. Contas anuais de governo da Prefeitura de Castanheira recebem parecer prévio favorável à aprovação após o saneamento de irregularidade. As contas anuais de governo da Prefeitura de Castanheira são referentes ao exercício de 2016 sob a responsabilidade da prefeita Mabel de Fátima Melanese Almici. Após análise dos documentos e informações apuradas, a equipe técnica do TCE elaborou relatório preliminar de auditoria, indicando uma única irregularidade que, após a apresentação da defesa, foi sanada. Em relação à receita consolidada, o município arrecadou quase 26 milhões de reais, sendo que o montante de despesas foi de 24 milhões de reais, indicando assim um superávit na execução orçamentária. O índice de gestão fiscal no exercício de 2016 alcançou o conceito B, que significa boa gestão. Já a posição do município no ranking passou da posição 119 em 2014 para a 5ª posição em 2016. A gestão do município respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de saúde, educação, Fundeb e repasses ao Legislativo, o que contribuiu para o julgamento favorável à aprovação das contas anuais de governo de Castanheira. Voto pela emissão de parecer favorável às contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Castanheira, exercício 2016, sob a responsabilidade da senhora Mabel de Fátima Melanese Almici, com recomendações conforme consta no voto integral. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.